Desinflama Brasil, Álvaro Afonso, projeto 366, procurando passar em capítulos tudo que pode ajudar a vocês, a família de vocês, na tomada de decisões no processo de escolhas, principalmente com referência à nossa saúde. Vocês sabem que saúde é o valor número 1. Sem ela, os outros deixam de existir, conforme nós estamos vendo agora. Então, o que nós estamos vendo agora? Uma pandemia provocada por processos inflamatórios causados por um novo vírus, ok? Então, o vírus, ele entra no organismo, ele aproveita receptores desprevenidos das células, parasita a célula, se multiplica e depois de uma determinada fase ele explode com as células e há uma reação inflamatória que complica o hospedeiro, no caso, complica a gente, né? Mas eu estava falando no vídeo anterior que na nossa sociedade as pessoas elas estão com o alarme de luta e fuga ligado. É isso que nós estávamos falando no vídeo anterior. Então, você já percebe isso ao analisar pessoas entre 25 e 45 anos. Mas já com 35 anos, 37 anos, você vai vendo que há um decréscimo generalizado de hormônios. Mas nós estamos avaliando aqui, para tornar mais didático, os hormônios sexuais. A progesterona, a testosterona e o estradiol. Então, o que acontece além dessa queda provocada pelas reações inflamatórias do cotidiano, da vida, da falta de pausas, ou seja, da falta de um bom estilo de vida, de uma boa qualidade de vida. Existe um hormônio que chama-se T3, que é um hormônio da tireoide, que ele está sofrendo uma série de bloqueios por vários fatores. Fatores externos, como, por exemplo, o excesso de boro, o excesso de flúor, o excesso de cloro, uma série de fatores, como os anticorpos provocados contra a nossa tireoide, e esses anticorpos são causados pela defesa do organismo contra substâncias estranhas. Por exemplo, nós temos muitas bactérias no intestino da gente, e algumas são chamadas de gram positivo, outras gram negativo. Essas são chamadas gram positivo, elas têm na parede delas, dessas bactérias, uma lipoproteína que provoca muito a produção de anticorpos, que são substâncias que defendem o nosso organismo. Então, quando o nosso intestino ele está permeável e está desequilibrado, isso vocês viram em vários exemplos, moléculas gigantes como glúten, esses pedaços de lipoproteínas das nossas bactérias intestinais, nossa microbiota, proteínas de alguns vegetais que nós usamos na alimentação, chamadas lectinas, que são substâncias que induzem a produção de autoanticorpos, porque essas lectinas elas representam a defesa de vegetais contra predadores. Então, nós nos alimentamos de vários vegetais que tem essa substância que estimula a produção de autoanticorpos. Então, quando o nosso
intestino está desequilibrado por causa das bactérias, desequilibradas, desarmonizadas, e nós ingerimos normalmente o que nós comemos, e o que nós comemos incluem os vegetais que têm essas lectinas, e essas lectinas induzem a produção de autoanticorpos, principalmente autoanticorpos contra a tireoide e contra os hormônios da tireoide. Um é o T4 e o outro é o T3. Mas o que funciona mesmo nos tecidos, principalmente no cérebro e na periferia, mas principalmente no ovário, não é o T4, é o T3. O T4 que as pessoas usam todo dia para repor hormônios da tireoide, ele precisa se transformar em T3. Só que a quantidade de substâncias e fatores que bloqueiam a conversão do T4 e do T3 é gigante. São muitos fatores. E isso não é estudado, porque não interessa. Afinal de contas, vão causar uma série de problemas. Por exemplo, além do estresse, a deficiência periférica no ovário, por exemplo, vai dar uma gigante queda dos hormônios femininos, dos três, mas principalmente o estradiol, que é o mais importante de todos os três. E isso vai dar um envelhecimento, uma aceleração do envelhecimento muito grande, mas isso não é estudado. E a falta da conversão do T4 e T3 nas regiões hipotalâmicas vão afetar as emoções, vão afetar muito a cognição, os estados de espírito, a energia, a disposição, várias inteligências e o comportamento. Então, pessoal, não tem como separar nada no universo. O hormônio da tireoide, que está sendo atacado por autoanticorpos e bloqueados por cloro, por flúor, por bromo, o brometo que vocês comem no pão. Então, tem brometo pra caramba na panificação, tem brometo a beça na massa. Então, o bromo, ele compete com o iodo. Mais bromo, menos iodo. Menos iodo, menos triiodotironina também. Sem o T3, uma série de funções cerebrais são afetadas. Eu estava falando do lítio. O lítio na tireoide, ele bloqueia. Então, quando se cuida da modulação do lítio, é preciso cuidar da tireoide, mas não é tão difícil. Agora, quando você coloca a reposição só de T4, sem o T3 e sem o cortisol da suprarrenal, não tem resultado metabólico na fisiologia. Isso não é baseado em evidências. Quem é que vai pagar a pesquisa? Quem é que vai pagar a propaganda? Quem é que vai pagar para que as pessoas saibam disso e possam ter mais saúde? Eu não posso fazer isso.